cair a conexão aqui no tablet, deixa eu voltar. Beleza. Muito bem. Ó, pessoal, então, a primeira coisa aqui que eu queria esclarecer com vocês foi aquele problema lá que deu, né, no teorema da aplicação aberta, né, que na verdade era um detalhe besta, que, conforme eu falei, né, eu sabia que era uma coisa besta, mas na hora não me ocorreu, tá bom? Agora eu consegui resolver rapidamente hoje cedo e já anotei. Então o negócio é o seguinte, eu não sei se vocês lembram, o teorema da aplicação aberta, né, é aquele teorema que falava que se você tem uma aplicação entre dois espaços de Banach, né, que ela é limitada e sobrejetiva, então ela é uma aplicação aberta, tá certo? Toda aplicação limitada e sobrejetiva entre dois espaços de Banach é uma aplicação aberta, ou seja, ela leva abertos do domínio e abertos do contradomínio, tá legal? E aí, pessoal, no meio da prova, né, que faz uso do teorema de categoria de Baire, então aquela coisa, né, que fala que como o y ele é completo, então ele é de segunda categoria em si próprio, o que significa que ele não pode ser escrito como uma união enumerável de conjuntos de primeira categoria. Ou seja, ele não pode ser escrito como união enumerável de conjuntos nunca densos. Ok? Então, com isso, haja vista que a gente sabe, né, que o y é igual à união aqui dessas bolas aqui, a gente sabe então que ele, pelo menos um desses conjuntos aqui tem um fecho com o interior não vazio. Tá certo? E aí, né, foi a partir de tudo isso que a gente desenrolou o argumento. E aí, como a gente sabe, né, que a bola, no espaço métrico, todas as bolas abertas, elas são homeomorfas, então você falar que T de Bn, a T da bola de centro zero e raio N, ela tem um interior não vazio, é a mesma coisa que você falar que T da bola de centro zero e raio 1 tem interior não vazio, tá? Então é por isso que essa bola aqui, a gente sabe que ela tem um interior não vazio. Aliás, o fecho dela tem o interior não vazio, ou seja, ele não é nunca denso. Perfeito? Aí, no meio do argumento, aí beleza, só para relembrar o argumento, tá? Bom, como o interior do fecho é não vazio, então você sabe que tem pelo menos um ponto lá, tá? Então a gente sabe que existe um certo y0 que está que está justamente, a gente tem um y0, né, que está no interior do fecho, beleza? De T da bola de centro zero e raio 1, e, portanto, existe um raio que nos dá uma bola em torno do y0 que está contida nesse conjunto, beleza? Muito bem, mas veja, essa bola aqui, ela está contida no fecho da bola de centro zero e raio 1. Então, o que acontece? Então, nós sabemos que, haja vista que, em particular, o y0 está no fecho, né, de T da bola de centro zero e raio 1, dado um epsilon qualquer, você consegue uma bolinha em torno dele, de maneira que nessa bola vai ter que ter um cara que pertence não ao fecho, mas sim a T da bola de centro zero e raio 1. Beleza? A esse cara a gente está chamando de y1, beleza? A gente está chamando de y1. Deixa eu só inverter aqui de posição, porque fica melhor para captar o meu áudio e eu consigo ver aqui melhor. Pronto. Espera só um pouquinho. Então, pessoal, deixa eu só... Bom, tá bom. Tá tudo certo. Então, a gente sabe que existe um certo y1, que por sua vez ele é a imagem de um certo x1, que pertence à bola de centro zero e raio 1 pela t, de tal forma que o y1 ele dista do y0 menos do que 2r, tá certo? Menos do que 2r, tá? Muito bem. Aí, a gente já está chegando bem próximo, deixa eu deixar um pouquinho mais grosso, a gente já está chegando bem próximo da onde tinha dado o problema lá, né, que eu não tinha conseguido justificar para vocês. Aí, o que acontece? Bom, se a gente considerar a bola de centro y1 e raio 2r, a gente sabe que essa bola vai estar contida na bola de centro y0 e raio 4r, eu tinha até feito um desenho, né? Por quê? Porque o y1 dista do y0 menos do que 2r.
tá certo? Então, usando uma desigualdade triangular, a gente verifica isso daí facilmente. E a gente sabe que essa bola de centro Y0 e raio 4R, a gente tomou ela contida no fecho de T da bola de centro 0 e raio 1. Dessa forma, e agora sim que eu vou ter que justificar para vocês. Se a norma de Y for menor do que 2R, então eu afirmo para vocês que esse Y ele vai pertencer a T da bola de centro 0 e raio 1 somado com o fecho de T da bola de centro 0 e raio 1. Por quê? E é agora que eu vou justificar. Veja, se você perceber esse vetor aqui, y menos y0, esse cara, ele dista de y0 menos do que 2r. Por quê? Porque, veja, eu vou fazer a distância dele até y0, então vai ficar aqui. Isso aqui é a mesma coisa, né, de você fazer, por exemplo, y0, é mais fácil eu fazer assim. Peraí. Isso aqui é a mesma coisa que a distância de y0 até ele, concorda ou não? Então, deixa eu só ver uma coisa aqui. Não, peraí, eu estou indo para o mesmo caminho, deixa eu só ver aqui porque eu anotei, e aí não vai ter erro, calma lá. Isso, t de x1. Perfeito, ó, tá vendo para o caminho errado. Não é esse aqui não, calma lá. Quem tá, ó, veja, vamos analisar esse vetor aqui, ó. Tá legal? T de x1 mais y. E vamos lá. O que a gente pode dizer de t de x1 mais y, né? Esse t de x1 mais y... Opa. Ó, t de x1 mais y, esse cara, sim, pertence à bola de centro y1 e raio 2r. Por quê? Porque, veja, o centro da bola, que é o y1, é esse cara aqui. Já que eu estou somando um vetor de norma menor do que 2r, é óbvio que a soma vai pertencer a essa bola. Ou se quiser fazer, é só você fazer, por exemplo, aqui em cima, né? Você pode fazer... Deixa eu diminuir aqui um pouco. Se você for fazer, por exemplo, né? Norma de t de x1 mais y, a distância disso até o y1, veja, t de x1 é a mesma coisa que y1. Isso aqui cancela com isso aqui fica a norma de y, que por sua vez é menor do que 2r. Tá legal? Então, a gente sabe que esse vetor aqui, ele pertence à bola de centro y1 e raio 2r. Ok? Só que essa bola aqui, ela está inclusa no fecho de T da bola de centro 0 e raio 1. Então, esse cara aqui, ele está incluso nesse conjunto aqui. Perfeito ou não? Levando em conta que esse cara está na bola de centro y1 e raio 2r, e levando em conta que a bola de centro y1 e raio 2r está contida nesse conjunto aqui. Beleza? Agora, por outro lado, esse outro conjunto T de x1 mais y. Perfeito. Isso. Aqui vocês lembram que, na verdade, isso aqui não é y0, o correto aqui é y1. Porque, veja, y é o quê? Y somado com y1, que está aqui, subtraído por y1. Então, aqui nas notas estava errado, eu apaguei lá, mas como estava no computador, aqui voltou a estar errado. Então, eu estou apagando aqui, estou colocando 1 aqui no lugar. Certo ou não? Concorda? Percebeu que aqui o que eu fiz nessa igualdade para justificar é somar e subtrair y1. Eu somei ele aqui e eu estou subtraindo ele aqui. Ok? Agora, quando você olha para o y1, perceba uma coisa, olha. Deixa eu apagar isso aqui. Olha, y1, ó, y1, ele é igual a t de x1. O que eu sei desse x1? Esse x1, ele pertence à bola de centro 0 e raio 1. Porque, veja, o t de x1 pertence a t da bola de centro 0 e raio 1. Mas veja, se o x1 pertence a essa bola, o menos x1, ele também pertence, certo? Então, menos x1 também pertence à bola de centro 0 e raio 1. Então, perceba que esse vetor aqui, com o menos, inclusive, olha, quando eu considero o vetor menos y1, isso aqui é a mesma coisa que menos t de x1, que é a mesma coisa que t de menos x1.
certo? Mas como menos x1 pertence à bola de centro 0 e raio 1, esse t de menos x1, ele pertence a t da bola de centro 0 e raio 1. Então, esse vetor aqui, inclusive com esse menos, ele pertence, deixa eu usar aqui uma outra cor, ele pertence a esse conjunto aqui, olha. Certo? Esse vetor aqui com o menos, ele pertence a esse conjunto aqui. Ou seja, no final das contas, essa soma, veja, esse cara mais menos esse cara pertence a essa soma de conjuntos, ok? E aí o argumento desenrola conforme eu falei para vocês na aula passada, ou seja, essa soma está contida em duas vezes o fecho de T da bola de centro 0 e raio 2, divide por 2 dos dois lados, papapá. No final das contas, vocês vão encontrar em torno da bola de centro 0 e raio 1, você encontra, aliás, você encontra uma bola de centro 0 e raio R contido aqui dentro de T do fecho da bola de centro 0 e raio 1. E aí, como no lema anterior a gente havia visto que quando isso acontece é porque a bola de metade do raio também está contida no conjunto aberto, sem estar no fecho, tá certo? Então, a gente sabe que tem essa bola aqui dentro de T da bola de centro 0 e raio 1, e havia um lema precedente que dizia que quando isso acontecia, isso daqui implicava que T era uma aplicação aberta. E é por isso que a gente sabe que T é uma aplicação aberta. Tudo bem, pessoal? Vocês ficaram com alguma dúvida aqui em cima ou não? Porque para mim agora está claro. Vocês entenderam? Tranquilo? Muito bem, então vamos continuar. Bom, então a gente viu, a gente fechou essa lacuna aí, né, que estava aberta e tal. Aí, beleza. Depois a gente viu um corolário, né, que dizia que quando você tem uma bijeção contínua entre dois espaços de Banach, que na verdade ela é um isomorfismo, no sentido de ser tanto um isomorfismo no sentido dos espaços vetoriais, como também, como também ele é um homeomorfismo entre os espaços métricos x e y, ok? Ou seja, uma aplicação contínua cuja inversa também é contínua. Tá legal? E aí depois a gente viu o teorema do gráfico fechado, né? Cujo enunciado falava assim: se você tem x e y espaços de Banach e T uma transformação linear fechada, ou seja, uma transformação linear cujo gráfico dela é um subconjunto fechado do x cartesiano y, então de fato essa aplicação T ela é limitada. Tudo bem? Tudo isso a gente viu na aula passada, né? A gente viu que no final das contas, quando o gráfico ele é fechado, ele é um subespaço fechado de um espaço métrico completo, que é o x cartesiano y, e, portanto, ele por si só também vai ser completo. Tá legal? E aí, como a π1, a restrição da π1, né, que é a projeção da primeira coordenada, ao gráfico, ela vai ser uma aplicação, ela vai ser uma bijeção linear contínua, então, por aquele corolário que eu acabei de ver, que eu acabei de falar com vocês, ela vai ser uma isometria. E, portanto, a inversa dela vai ser contínua, e isso daí prova, no final das contas, que a T, que é essa composta aqui, ela é uma aplicação limitada, que é o que a gente queria fazer. Provar que ela é contínua. E ela é porque ela é a composta de duas aplicações contínuas. Tudo bem, pessoal? Então, foi até aqui que a gente foi na aula passada, beleza? E agora a gente vai começar a aula de hoje, que é o princípio da limitação uniforme, o teorema de Banach-Steinhaus. É um teorema muito importante, pessoal, porque eu havia falado para vocês que ele dizia mais ou menos assim: se você tiver uma família de operadores limitados, uma família de transformações lineares limitadas entre dois espaços de Banach, aliás, não precisa ser entre espaços de Banach, tá? Entre dois espaços vetoriais normados, se o supremo da norma de Tx, se o supremo da norma de Tx, ele for limitado para todo x num conjunto de segunda categoria no domínio e para todo t nessa família, então é porque essa família ela é uniformemente limitada, no sentido de que a norma dos operadores, a norma das transformações lineares, ela também vai ser limitada. Tá legal? Porque uma coisa é a gente falar na limitação pontual de t, quando aplicado em x, para x num certo conjunto. Outra coisa é para a gente falar do supremo da norma de t, porque a norma de t, ela leva em conta
os valores de T aplicado em todos os vetores do domínio, e não apenas num certo conjunto. Tá legal? Então, isso daí é muito surpreendente, porque a gente está extrapolando uma propriedade que vale para um conjunto, desde que ele seja topologicamente relevante, no sentido de ser de segunda categoria, tá legal? Para o todo. Então, é realmente um teorema muito importante, muito interessante. E muito útil também, tá? Ele, enfim, para quem for estudar aí análise funcional, os espaços de Lebesgue e tudo mais, a gente usa ele com uma certa frequência. Tá legal, pessoal? Muito bem, deixa eu ver se eu tenho aqui alguma ferramenta que é uma marca-texto. Tá parecendo que sim, né? Ah, tem sim, então legal, é ela mesmo que eu vou usar. Só deixa eu ver aqui a cor. Tudo bem. Bom, então muito bem. Conforme eu estou falando para vocês, né, a gente vai ver, por fim, a última consequência do teorema de categoria de Baire, né, que a gente vai estudar, que é justamente o princípio da limitação uniforme ou teorema de Banach-Steinhaus. Tá certo, pessoal? O que diz esse teorema? Eu já até falei para vocês o enunciado, mas aqui a gente vai estudar em detalhes o enunciado e também a demonstração. Tá? Então ele fala assim: se a gente tem x e y em espaços vetoriais normados, perceba que não precisa necessariamente serem espaços de Banach, ok? E há uma família de operadores lineares de x em y, na verdade de transformações lineares de x em y. Então veja bem, se o supremo da norma de Tx para todo T pertencente a A, onde A é essa família aqui que a gente fixou no começo, se esse supremo ele for finito para todo X em um conjunto de segunda categoria, ou seja, se para todo X em um conjunto de segunda categoria, esse supremo da norma de Tx ele for finito, quando você tomar T pertencente a A, tá certo? Então, o supremo da norma de T, ele é finito para T pertencente a A. Ou seja, uma propriedade local das T's, que só está valendo para X pertencente a um conjunto de segunda categoria, ele está se espalhando para todos os pontos do domínio, porque quando você calcula a norma de T, você está levando em conta o comportamento de T em todos os pontos do domínio. Tá legal? Então é isso daqui, pessoal, que a gente quer provar. Tá certo? Como corolário disso, na verdade, né, ou item B, que na verdade é um simples corolário do primeiro item, é que se X for um espaço de Banach e você souber que o supremo de Tx ele é finito, né? Para todo T, o supremo de norma de Tx para T pertencente a, se isso for finito, para todo X pertencente a X, então o supremo das normas de T é limitado. É por isso que fala o princípio da limitação uniforme, porque isso daqui, olha, ele está nos dando essa informação aqui, assim como essa informação aqui, está nos dando uma limitação uniforme na, nas T's, tá certo? Uniforme com respeito a quê? Com respeito ao conjunto A em questão, no primeiro item, e com respeito, tanto no primeiro quanto no segundo item. Tudo bem, pessoal? Bom, é óbvio que o B, agora eu já estou indo para a demonstração, tá? É óbvio, pessoal, que o B, ele é uma consequência imediata do item A. Por quê? Porque a gente sabe, se você tem um espaço de Banach, então, pelo item A, se valer isso daqui, como o A, ele... Desculpa. Veja, se você souber que o supremo de norma de Tx para T pertencente a é finito para todo x em x, como o x ele é um conjunto de segunda categoria em si mesmo, por conta dele ser um espaço de Banach, e é justamente isso que nos diz o teorema de categoria de Baire, né? Que todo espaço métrico completo ele é de segunda categoria em si mesmo. Como isso está acontecendo, então, naturalmente, se você tomar como sendo se você tomar como sendo esse conjunto de segunda categoria o próprio x, então você sabe que, pelo item A, você sabe que o supremo de norma de T para T pertencente a A é finito. Então, na verdade, o item B, ele é um caso particular de A, que é quando você toma o tal do conjunto de segunda categoria como sendo o próprio espaço X. Tudo bem, pessoal? Então, é por isso que aqui eu estou dizendo que o item B, ele segue imediatamente do item A, uma vez que, pelo teorema de Baire, todo espaço métrico completo, ele é de segunda categoria em si mesmo. Tá legal, pessoal? Muito bem. Agora vamos tentar, então, provar o item A. Ou seja, vamos tentar provar aqui
se para todo x pertencente a um conjunto de segunda categoria, o supremo da norma de Tx for, quando t pertence a for finito, então isso significa que o supremo da norma de t, quando t pertence a A, é finito, ok? Então vamos lá. Vamos provar o item A. Bom, para cada n natural, vamos considerar esse conjunto aqui, olha. En. Quem que é o En? Ele é justamente o conjunto dos x para os quais o supremo da norma de Tx para t pertencente a A é menor ou igual do que n. Tudo bem? Bom, isso daqui é a mesma coisa da gente considerar a interseção, quando você fixa um t pertencente a A qualquer, do conjunto dos x para os quais a norma de Tx é menor ou igual do que n. Tá legal? Perceba que aqui você tem o supremo quando t pertence a A, aqui você tem a interseção quando t pertence a A. Tá legal? Não é difícil, pessoal, vocês provarem essa igualdade aqui. Tá certo? Você percebe claramente que se x pertence ao primeiro conjunto, ele vai estar no conjunto dos x para os quais o norma de Tx é menor ou igual do que n para todo t pertencente a A. E reciprocamente, se o x pertencer a x maiúsculo e ele for tal que norma de Tx é menor ou igual do que n, se isso valer para todo o t pertencente a A, então, quando você tomar o supremo desses norma de Tx, isso vai continuar a acontecer. Tá legal? Então, é basicamente uma igualdade trivial de vocês demonstrarem. Tudo bem? Bom, o que a gente pode dizer de cada um dos ENs? Percebam, eles são fechados. E por que eles são fechados? Porque ele é, no final das contas, a interseção qualquer de conjuntos fechados. Lembre-se que a interseção qualquer de fechados é fechado, certo? E cada um desses conjuntos aqui é fechado. Por que ele é fechado? Porque ele é a imagem inversa do intervalo desde menos infinito até o n fechado, e isso é um subconjunto fechado da reta, pela aplicação que pega x e leva na norma de Tx, que é contínua, porque tanto t é contínuo, quanto a aplicação norma também é. Tudo bem? Então, esses conjuntos aqui, eles são fechados. Por esse motivo, as interseções deles também a interseção deles também é fechada, e por esse motivo, o EN é fechado. Tudo bem? Então, perceba que o EN, ele é fechado para todo N, só que eu já justifiquei para vocês. Beleza? E além disso, pessoal, se a gente considerar a união dos ENs, ele dá justamente aquele conjunto dos x pertencente a x, para os quais o supremo de norma de Tx para t pertencente a A é finito. Tudo bem? Porque, veja, se você pega um x que pertence... Quer dizer, tem uma inclusão aqui que é direta, né? É claro que essa inclusão aqui, ela é direta, porque se você pega um cara que está em EN, você sabe que o supremo da norma de Tx é menor ou igual do que n, então é óbvio que isso é finito, e por esse motivo, isso daqui é satisfeito. Ok? Se por outro lado você pega a inclusão contrária, é igualmente trivial, porque se você pega um x que satisfaz isso, já que esse supremo vai ser finito para esse x particular, você sabe que ele vai ser um certo número real, que você vai conseguir seguramente um natural maior do que ele. E aí esse x vai pertencer ao EN para esse n que é maior ou igual do que esse supremo aqui. Tudo bem? Então é trivial também essa igualdade aqui de conjuntos. Beleza? Agora veja bem, por hipótese, esse conjunto aqui, a nossa hipótese é justamente que esse conjunto aqui, ele contém um conjunto de segunda categoria. Porque vamos lá no item A. O item A fala o quê? Fala que se o supremo da norma de Tx para t pertencente a for finito para x em um conjunto de segunda categoria, opa, calma lá. O conjunto em questão é esse daqui. Então, o que a gente está dizendo é que esse conjunto aqui, ele contém um conjunto de segunda categoria. Tudo bem? Então, isso é fato. Esse conjunto contém um conjunto de segunda categoria. Então, veja, se ele contém um conjunto de segunda categoria, é porque ele próprio, ele também tem que ser de segunda categoria. Porque, veja, se ele tem um subconjunto dele, que não pode ser escrito como sendo união enumerável de conjuntos nunca densos, o conjunto maior também não vai poder ser. Porque se você, em qualquer decomposição que você colocar para o conjunto maior, como sendo uma união inumerável de alguns conjuntos, essa decomposição ela vai induzir uma decomposição daquele conjunto que é menor, e essa decomposição do conjunto que é menor tem que ter algum conjunto que é nunca denso. E, portanto, esse cara vai ser um subconjunto de um dos elementos da decomposição inicial
que pelo fecho dele está contido no fecho do maior e pelo fecho do menor contém uma bola aberta, então o fecho do maior também tem uma bola aberta. Tudo bem? E é por esse motivo que eu afirmo para vocês que esse cara aqui, ele é um conjunto de segunda categoria. Beleza? Por quê? Porque ele contém um conjunto de segunda categoria. É um exercício trivial de espaços métricos você provar que se um conjunto ele contém um conjunto de segunda categoria, então ele próprio é um conjunto de segunda categoria. A demonstração é só fazer o que eu acabei de falar para vocês. Beleza, pessoal? Então, veja, esse conjunto aqui, ele é de segunda categoria. E aqui a gente está escrevendo ele como sendo uma decomposição enumerável de alguns conjuntos. Ora, como esse conjunto ele é de segunda categoria, então nessa decomposição tem pelo menos um desses ENs que ele não é nunca denso. Tá certo? Não pode ser nunca denso, porque se todos eles fossem nunca densos, esse conjunto ele não seria de segunda categoria, mas ele é, por hipótese. Tudo bem? Então, por esse motivo, algum dos ENs, ele tem interior não vazio. Aí você fala, mas como é que você sabe que é o interior dele? Por que não é o interior do fecho dele? Porque lembre-se que quando um conjunto ele não é nunca denso, é porque o interior do fecho dele que é não vazio. Mas veja, os ENs eles já são fechados. O fecho de EN é igual ao próprio EN. Então, o fecho de EN, que é ele próprio, vai ter interior não vazio. Ok? Então, com isso, a gente já está conseguindo provar. A gente tem até agora que o EN ele tem interior não vazio. Ok? E por esse motivo existe uma bola aberta que está contido dentro do EN. E você consegue tomar um raio suficientemente pequeno de tal forma que a bola fechada também vai estar. Porque lembre que se uma bola aberta estiver contida, então a bola com a metade do raio também vai estar contido. Veja, se uma bola aberta está contida no fecho de um conjunto, então a bola com metade daquele raio, ele vai estar contido no interior do conjunto. Beleza? Então, por esse motivo que você pode considerar uma bola com metade do raio, cujo fecho dela vai estar contido aqui no EN. Tá certo? Ou seja, existem, né, um R e um X0 pertencente a X, de tal forma que essa bola fechada aqui está contido no EN. Tá legal? Então, veja bem, se a bola de centro X0 e raio R, o fecho dela está contido no EN, eu afirmo para vocês que a bola de centro zero, perceba que daqui para cá o que eu mudei foi o centro da bola. A bola de centro zero e raio R, o fecho dela está contido no E2N. Por quê? Vamos lá. Se você pega um X que está no fecho dessa bola aqui, ou seja, cuja norma seja menor ou igual do que R, perceba que menos X mais X0, ele vai estar na bola de centro X0 e raio R. Por quê? Porque, veja, se o X ele tem a norma menor ou igual do que R, é porque menos ele também tem. Então, se você pegar o x0, que é o centro dessa bola, e somar o vetor menos x, você vai ter um elemento da bola de centro x0 e raio R fecho. Por quê? Porque esse cara que você está somando, ele tem norma menor ou igual do que R, que é o raio. Tá legal, pessoal? Então, perceba que menos x mais x0 vai estar contido no fecho dessa bola aqui, de centro x0 e raio R, que por sua vez está contido no EN. Por esse motivo, quando você considerar norma de Tx, tá certo? Quando você considerar a norma de Tx, para esse x aqui que você fixou com norma menor ou igual do que R, isso aqui vai ser a mesma coisa. Você pode, dentro do argumento aqui, deixa eu escrever isso aqui direitinho. Aqui, olha, queria tirar esse negócio daqui, viu? Barra de ferramentas do doc. Bom, tá bom. Melhor assim. Esse Tx, eu posso escrever como sendo T de x menos x0 mais x0. Pela linearidade, isso aqui é T de x menos x0 mais T de x0. E então a norma disso é igual à norma disso, que é menor ou igual pela desigualdade triangular que a norma do primeiro mais a norma do segundo. Ok? E veja que, como o x0 ele está no EN, essa norma é menor ou igual do que N, e como a gente provou que o x menos x0 ele também está no EN, porque foi justamente o que a gente obteve aqui, no finalzinho, esse vetor está no EN,
Então, T dele, em norma, também é menor ou igual do que N. Então, por esse motivo, essa soma ela é menor ou igual do que N mais N, que por sua vez é 2N. Tá? Então, realmente, com isso, né, a gente provou aqui no finalzinho que o fecho da bola de centro zero e raio zero, de centro zero e raio R, ele está contido no E2N, tá? Ou seja, para todo... Peraí. Isso. Ou seja, para todo x que tem a norma menor ou igual do que R, norma de Tx é menor ou igual do que 2N. Tá certo? Ou seja, e isso vale para todo T pertencente a A. Beleza? Porque a gente provou que T de x, a gente provou que no final das contas aqui, se a gente levar em conta, né, isso daqui, a gente provou, né, que essa bola está contida em E2N, e pela definição, né, do EN, ou do E2N, você sabe que isso aqui acontece para o supremo da norma de Tx para T pertencente a A. Então, isso está acontecendo para todo T pertencente a A. Tudo bem? Por isso que eu escrevi aqui isso. Então, pessoal, no final das contas, veja, o que a gente fez? A gente limitou a T numa bola. Para todo T pertencente a esse A, e isso a gente fez de maneira uniforme. E lembre-se que quando você tem que T é limitada em uma bola, isso daí se propaga pela linearidade para o espaço todo, tá legal? Então é por esse motivo, e agora eu vou só refazer uma conta que eu já fiz com vocês, que vocês já fizeram, né, quando a gente prova que uma aplicação linear é contínua, se e somente se ela é contínua no zero, né, se e somente se ela é limitada. Então isso significa que para todo T pertencente a, perceba que norma de T é menor ou igual do que 2 vezes 2n sobre R. Por que isso acontece? Porque, veja bem, dado x pertencente a x, vamos lembrar, pessoal, quem que é norma de T? Por definição, norma de T é quem? Você pode definir de 3 formas, né? Pode ser o ínfimo dos Cs positivos, de tal forma que norma de Tx é menor ou igual do que C vezes norma de x, que por sua vez também é igual ao supremo. Para x pertencente ao espaço diferente do zero, de norma de Tx sobre norma de x, e isso daqui também é igual ao supremo para x pertencente, vamos por assim, para x com norma 1, de norma de Tx. É tudo a mesma coisa, tá? Então, pessoal, no final das contas, por que essa norma aqui ela vai ser menor ou igual do que 2 vezes n vezes x? Porque dado um x em x diferente do vetor nulo, o que você sabe? Norma de Tx é a mesma coisa aqui. Norma de... O que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou escrever o x como sendo x vezes norma de x sobre norma de x vezes r sobre vezes r. Tá? Multipliquei e dividi por norma de x, multipliquei e dividi por r. Tudo bem? Então, eu vou manter aqui junto com o x esse r dividido pela norma de x, ok? E aí o resto, esse cara dividido por esse, eu vou tirar para fora primeiro do t, porque eu posso fazer porque a t é linear, e depois eu tiro fora do módulo porque eles são positivos, então ele apareceu aqui fora. Tudo bem? Só que veja bem, x dividido pela norma de x tem norma 1. Quando você multiplica por r, ele passa a ter norma r. E, como esse cara aqui, que está aqui dentro do argumento da t, ele tem norma r, então você sabe que t dele é menor ou igual do que 2n, porque é isso que está sendo dito aqui. Para todo x que tem a norma menor ou igual do que r, t dele, em norma, é menor ou igual do que 2n. Então, esse fator aqui desse produto é menor ou igual do que 2n, tudo bem? E, na verdade, assim, isso tudo aqui é menor do que 2n, tá? Quando eu junto com esse r, então isso aqui é menor ou igual do que 2n sobre r, e aqui faltou eu multiplicar por norma de x. Faltou multiplicar por norma de x aqui, tá? Tá faltando esse termo aqui. Então, veja, como norma de Tx é menor ou igual do que esse cara vezes norma de x, e isso vale para todo x pertencente a x, professor, mas e por que para x igual a zero você não verificou? Para x igual a zero é direto, né? Porque o lado esquerdo vai dar zero e o lado direito também vai. E aí, portanto, a desigualdade vai se manter, né? Menor ou igual, tá?
Então, veja, como norma de Tx é menor ou igual do que essa constante vezes norma de x para todo x pertencente a x, como a norma de t é o ínfimo dessas constantes, então isso significa que a norma de t é menor ou igual do que essa constante aqui, que foi justamente o que está expresso aqui. E isso vale para todo t pertencente a A. Tudo bem? Ou seja, com isso, a gente provou que realmente o supremo da norma de t para t pertencente a A é menor ou igual, é finito. Em particular, menor ou igual do que 2n sobre r, para esse n e para esse r. Tudo bem, pessoal? Isso daí encerra a demonstração. Vocês ficaram com alguma dúvida ou não? Tranquilo? Bom, então tá legal. Muito bem, pessoal. Então, vamos agora ver aqui um corolário, tá certo, do teorema de Banach-Steinhaus, o princípio da limitação uniforme. O que ele fala? É um corolário que fala assim: se você tem x e y em espaços vetoriais normados, e você pega uma sequência de transformações lineares de x em y limitadas, de tal forma que Tn de x converge em y para todo x pertencente a x. Ou seja, eu estou pegando uma sequência de transformações lineares que ela é pontualmente convergente. Ou seja, para cada x fixo pertencente a x, eu sei que Tn de x converge para alguma coisa. Tudo bem? Então, se esse é o caso, o que diz o teorema, esse corolário, é o seguinte: então, essa aplicação linear t de x em y, que é definida como sendo quando aplicado em x é justamente o limite de Tn de x, que você sabe que existe pela parte anterior da hipótese. Então, se você define t dessa forma, veja que t, a princípio, ela é uma função de x em y. Eu não sei nem se ela é limitada, nem se ela é linear, nem se ela é limitada, tá certo? Eu não sei nada dela. Então, o que o teorema afirma é que essa t que é definida como sendo limite, ela é não apenas limitada, desculpa, ela é limitada e mais do que isso, a norma dela pode ser estimada em termos do lim-inf da norma de Tn. Tá legal? Veja, Tn é uma sequência de operadores de transformações lineares limitadas. Então, para cada n fixo, norma de Tn é um número real. Eu posso muito bem considerar a sequência dos números reais, norma de Tn. E essa sequência, ela possui um lim-inf. Tá legal? Em R. Por que eu sei que ela pertence, ela contém um lim-inf, né? Porque essa sequência é limitada inferiormente por zero, então isso aqui, ela possui um lim-inf, né? Que é o limite inferior, cuja definição está lá no comecinho do curso, tá? Lembre-se lá da definição de lim-inf de uma sequência de números reais estendidos. Aqui, em particular, nós temos números reais mesmo, né? Mas, em particular, também são números reais estendidos. Então, norma de t é menor ou igual do que o lim-inf da norma de Tn. Ou seja, pessoal, o que é que isso aqui está nos dizendo, tá? Embora não esteja escrito aqui. Seria uma observação interessante de eu colocar. Isso está falando para a gente, pessoal, que a operação, a operação norma, ela é semicontínua inferiormente em L de xy com respeito à convergência pontual. Com respeito à convergência pontual. Tá certo? É isso aqui que está sendo dito. Beleza, pessoal? Então, isso daqui é um corolário do teorema de Banach-Steinhaus. Eu vou deixar como exercício para vocês. Tá certo? É um bom exercício, não é lá tão complicado. Na verdade, é uma aplicação imediata, de fato, tá certo? Bem próxima do teorema, tá legal? É só uma dificuldade aqui para você produzir o lim-inf, mas não é tão difícil, tá? Então, eu vou deixar a demonstração disso daqui como sendo um exercício para vocês. Então, deixa eu colocar aqui. A demonstração, ela é um exercício.
Tudo bem, pessoal? Bom, pessoal, agora a gente vai entrar nos espaços de Hilbert, tá? Alguma dúvida aqui, pessoal, do que eu fiz ou não? Tranquilo? Tudo certo, né? Então tá legal, pessoal. Então agora a gente vai para a parte final, para o último tópico que a gente vai ver do nosso curso, tá certo? Eu acredito aí que semana que vem eu vou acabar com o conteúdo, beleza? E aí depois a gente vai ver uma data adequada aí, enfim, para resolver essa segunda forma de avaliação aí, tá? Eu estou pensando em do que é que eu vou fazer, mas o conteúdo em si, ele seguramente vai acabar na quinta-feira da semana que vem, tá legal? Porque espaços de Hilbert não é lá tanta coisa assim que a gente vai ver. Na verdade, é uma introdução, né, para quando vocês forem ver num curso aí de doutorado, vocês tenham um pouco mais de familiaridade. Tá legal, pessoal? Então vamos lá, vamos ver os espaços de Hilbert. Bom, eu acredito que vocês já saibam o que é um espaço de Hilbert, para quem fez viu o que é um espaço de Hilbert. Quem viu um curso de álgebra linear assim, um pouco mais cuidadoso, possivelmente vocês tenham visto, seguramente vocês viram o que era um espaço vetorial normado, cuja norma provém de um produto interno. E aí, quando você tem um espaço vetorial normado, cuja métrica é induzida pela norma, que por sua vez é induzida pelo produto interno, ela faz do espaço um espaço métrico completo, você fala que ele é um espaço de Hilbert. Então, o que é um espaço de Hilbert, pessoal? É um espaço de Banach, ou seja, um espaço vetorial normado completo, onde a norma provém de um produto interno. Vocês sabem que, dado uma norma, ela pode ou não prover de um produto interno. Você pode ou não ter um produto interno que dê origem àquela norma. Tudo bem? Então, quando esse é o caso, você fala que ao invés do espaço ser um espaço de Banach, ele é um espaço de Hilbert. E, na verdade, isso pode parecer pouca coisa, mas não é, tá? Porque isso fornece uma estrutura muito mais interessante para o espaço. Tá legal? É muito mais fácil a gente estudar espaços de Hilbert do que espaços de Banach. Beleza? Mas tudo bem, antes de mais nada, vamos definir, vamos começar do comecinho, né? Para quem não teve uma base tão boa assim de espaços métricos, e definir o que é um produto interno, tá? Então, se a gente tem um H, um espaço vetorial sobre um corpo K, a gente diz que um produto interno sobre o H é o quê? É uma forma bilinear, ou seja, uma função de H cartesiano H em K. Na verdade, ela vale o seguinte: o produto interno de U por V é igual ao conjugado do produto interno de V por U, para todo U e V pertencente a H. Aí alguém pode falar, mas peraí, professor, quando eu fiz o curso de análise, o curso de álgebra linear lá na graduação, eu vi que um produto interno, o produto interno de U por V é igual ao produto interno de V por U. Veja, se o corpo sobre o qual você está trabalhando com esse espaço vetorial for o corpo dos reais, o conjugado de um número real é igual a ele próprio. Se você vê o conjunto dos números reais como sendo um subconjunto dos complexos, o conjugado complexo dele é igual a ele próprio. Então, essa condição de tomar o conjugado, ela faz sentido quando você está trabalhando com os complexos. Porque quando você está trabalhando com os reais, isso aqui fica indiferente. Na verdade, vira uma igualdade e não precisa conjugar, porque vai dar a mesma coisa. Tá? Mas quando o corpo K ele for o corpo dos complexos, quando você troca de ordem o produto interno, você tem que conjugar. Necessariamente é assim que funciona. Ok? Além disso, ele é linear com respeito à primeira variável, à primeira entrada, ou seja, AU mais U', produto interno com V, isso é A, produto interno de U com V, mais U', produto interno, mais o produto interno de U' com V. Ou seja, o A sai para fora e ele abre na soma, direto mesmo, tá? E além disso, pessoal, o produto interno de U com V, ele é sempre maior ou igual do que zero, tudo bem? E perceba como é que isso é interessante, porque a princípio, pessoal, o produto interno de dois vetores de H, ele pode dar um elemento, pode dar um número complexo. Nada impede que ele dê um número complexo. Mas o que está dizendo essa última condição é que não apenas o produto interno de um vetor com ele mesmo dá um número real, como dá um número real não negativo. Tá legal? E aí a segunda parte dessa condição é que o produto interno de U com U é igual ao vetor, é igual a zero mesmo do corpo, né, K, se e somente se o U for o vetor nulo. Tudo bem? Então isso, pessoal, que é um produto interno, é uma aplicação que satisfaz essas três propriedades aí. Tá legal?
Uma observação, né, que dessas propriedades aí, segue que se você for considerar com respeito à segunda entrada, é como se ele fosse linear, só que as constantes eles saem para fora conjugadas. Tá legal? Porque tem aquela coisa, né? Quando você. Isso aqui seria um exercício vocês provarem, mas é muito simples, né? Basta você. Você sabe que o produto interno desse com esse é igual ao conjugado do oposto. E aí você, quando você está com o oposto, você sabe que ele é linear, então sai o A para fora, mas como está conjugado em cima, vai sair o A conjugado, tá? E aí depois você desvira e vai dar tudo certo. Beleza? Uma outra propriedade, pessoal, que vale em espaços de Hilbert, que vocês seguramente já devem ter estudado, é a chamada desigualdade de Cauchy-Schwarz. O que fala a desigualdade de Cauchy-Schwarz? Que o módulo do produto escalar entre U e V é menor ou igual do que a raiz quadrada do produto de U por U vezes a raiz quadrada do produto de V por V, do produto interno de V por V. Ok? Isso vale para todo U e V pertencente a H. Olha, pessoal, eu não vou nem fazer a demonstração, porque eu acredito que vocês tenham visto lá na disciplina de espaços de álgebra linear no primeiro semestre. Tudo bem? Então a demonstração é a mesma, a gente coloca um t aqui, pertencente aos reais, aí você vai ter um polinômio de segundo grau em t, que como ele é maior ou igual do que zero, você sabe que o delta, o discriminante dele é positivo, tá certo? Aliás, o discriminante dele é negativo, né? Porque você sabe que ele não vai ter nenhuma raiz real. E aí você trabalha com essa informação e aí você chega numa expressão que vai ser equivalente à que está aqui em cima, tá? É a mesma coisa do que o que vocês seguram, eu imagino que vocês tenham visto lá no curso de álgebra linear. Tudo bem, pessoal? Bom, então vamos lá. Então tá bom, a gente já sabe o que é um produto interno e um espaço vetorial. Muito bem. O que acontece, pessoal? Conforme eu estava adiantando para vocês, todo produto interno, ele dá origem a uma norma, tudo bem? E essa definição é da seguinte forma: a norma de um vetor U, onde essa norma é justamente aquela norma induzida pelo produto interno, ela vai ser o quê? Vai ser aquela função que vai pegar U e levar na norma de U, que é definido como sendo a raiz quadrada do produto interno de U por U. Beleza? Isso daqui, usando aquelas propriedades de norma, desculpa, usando aquelas propriedades do produto interno, você consegue provar que isso daqui é uma norma em H. Perfeito, pessoal? Então, eu deixo aqui como exercício para vocês, de fato, provar que isso daqui é uma norma em H. Tá legal? Então, muito bem. Então, veja, quando você tem um espaço vetorial munido de um produto interno, a gente costuma chamar ele de um espaço com produto interno. Então, quando eu falar, seja H um espaço com produto interno, subentende-se que ele é um espaço vetorial, que ele é normado e que a norma provém de um certo produto interno. Tudo bem, pessoal? Agora, uma pergunta que fica é o seguinte: bom, quando você tem um espaço vetorial normado, como que a gente faz para saber se aquela norma ela foi ou não induzida por um produto interno? Ou seja, como saber que, por exemplo, um espaço de Banach, ele, na verdade, isso não precisa nem ser Banach, porque eu ainda não falei o que é um espaço de Hilbert, né? Como saber se a norma que está lá no espaço vetorial, ele veio de um produto interno? É sempre uma pergunta interessante. Por exemplo, quando você está estudando um espaço topológico, é sempre importante você saber se aquela topologia ela é metrizável, ou seja, se aquela topologia proveio de uma métrica. Quando você está estudando uma métrica, é sempre importante você saber se aquela métrica proveio de uma norma. E quando você está estudando uma norma, é sempre importante saber se aquela norma proveio de um produto interno. Porque se isso, quanto mais informação você tiver da topologia, da métrica e da norma, mais forte você, resultados mais fortes você consegue utilizar no espaço em questão. Tá legal? E isso daí vai só deixando os resultados que você vai conseguir provar mais interessantes. Você vai conseguir provar cada vez mais coisas. Ou seja, você vai conhecendo cada vez mais um objeto de estudo, seja ele um espaço topológico, seja ele um espaço métrico, ou seja ele um espaço vetorial normado. Tá legal, pessoal? Pois bem, para você saber se um espaço vetorial normado, aquela norma proveio ou não de um produto interno, para isso a gente tem como é que fala? Uma identidade que é chamada identidade do paralelogramo. Tá? Então vamos introduzi-la aqui. Então, olha, é fácil ver que em um espaço com produto interno H, vale a chamada identidade do paralelogramo. Tudo bem?
A gente fala que é fácil ver, mas na verdade não é tão fácil ver, mas também não é difícil, tá? Se você tem um produto interno, se essa norma aqui vem de um produto interno, se você abrir isso daqui como sendo o produto interno de U por V, produto interno, desculpa, o produto interno de U mais V por U mais V, e aqui U menos V por U menos V, quando você abrir tudo e usar a linearidade do produto interno com respeito à primeira variável e depois com respeito à segunda, desde que você tome conjugado, você vai perceber que vai sair exatamente isso. 2 vezes a norma de U ao quadrado, mais 2 vezes a norma de V ao quadrado. Tudo bem? Na verdade, não é difícil verificar isso. Então, olha aqui, olha. Então, temos essa observação aí, né? Bom, quando você tem um espaço com produto interno que ele é completo com respeito à métrica induzida pela norma, ou seja, veja, o produto interno dá origem a uma norma, que por sua vez dá origem a uma métrica. Se calhar dessa métrica fazer do espaço um espaço métrico completo, a gente diz que esse espaço ele é um espaço de Hilbert. Tudo bem? Então, o que é um espaço de Hilbert? É um espaço vetorial com produto interno que é completo com respeito à métrica induzida pela norma, que por sua vez foi induzida pelo produto interno. Tudo bem, pessoal? Perceba como é que são vários conceitos, né, que vocês têm que dominar, digamos assim, para entender essa definição, tá? Muito bem. Tá legal. Bom, dois vetores, né? U e V. Aqui, pessoal, essa aula eu não vou ficar provando nenhum resultado com vocês, tá? Eu vou mais assim ficar introduzindo as definições para que vocês estejam com ela na cabeça, para que na aula que vem, sim, a gente vai começar de fato a demonstrar mais resultados, tá? E aí com mais 2 aulas eu consigo terminar o curso tranquilamente. Até porque vocês percebem, talvez até com uma aula a mais eu já consiga, tá? Mas e para isso eu preciso fazer aqui umas definições. Então a nossa aula seguramente vai acabar um pouco mais cedo hoje. Tudo bem? Então olha só. Dois vetores U e V em um espaço com produto interno, eles são chamados de ortogonais quando o produto interno entre eles é zero, né? Vocês devem ter estudado isso, talvez tenham estudado isso em álgebra linear, que o conceito de ortogonalidade ele é muito importante. Quando você tem um espaço de Hilbert, ou seja, quando você tem um espaço vetorial com produto interno, você consegue introduzir o conceito de ortogonalidade, ou seja, você consegue falar quando que dois vetores são ortogonais, no sentido de que o ângulo, entre aspas, entre eles dá 90 graus, tá? Lembre-se também, pessoal, que sempre que você tem um produto interno num espaço vetorial, você consegue definir o ângulo entre dois vetores. Por quê? Porque você consegue definir o cosseno do ângulo entre esses dois vetores, isso aí tem uma expressão para ele, né? É o produto interno de U por V, dividido pelo produto das normas de cada um. Isso daí é uma função entre menos 1 e 1, que você pode, digamos assim, que você poderia chamar de cosseno, porque ela se comporta exatamente como sendo cosseno, tá? E, na verdade, né, quando você tem o produto escalar usual do R2, por exemplo, essa expressão que eu acabei de falar, ela coincide realmente com o cosseno mesmo, né, calculado entre esses vetores aí, tá? No sentido da geometria euclidiana, né, que a gente estuda. Tá legal, pessoal? Da trigonometria, na verdade, né? Bom, então, quando você tem o conceito de ortogonalidade, quando você tem, na verdade, dois vetores ortogonais, vale o chamado teorema de Pitágoras. Tá legal? Que é justamente que a norma de U mais V ao quadrado é igual à norma de U ao quadrado mais a norma de V ao quadrado. Tudo bem? Isso daqui, pessoal, pode ser verificado facilmente pelo fato de que, quando você abre a norma, o quadrado da norma de U mais V, isso daqui é a mesma coisa que o produto interno de U mais V por ele mesmo. Isso aqui, quando você usa a propriedade distributiva, né? O U com U com V, V com U e V com V, você vai perceber que você vai sair com norma de U quadrado, norma de V quadrado. Quando você fizer U com V, vai sair o produto interno de U com V. Quando você fizer V com U, vai sair o conjugado do produto interno de U com V, né? Porque vai sair o produto interno de V com U. Que quando você trocar, basta você conjugar. É por isso que aparece isso. Mas se os vetores eles são ortogonais, isso daqui dá zero e isso daqui também dá zero. Então você sabe que de fato esse cara aqui fica sendo apenas a soma dos quadrados das normas. Tudo bem, pessoal? Então, de fato, né, quando você tem
usando esse mesmo resultado iteradas vezes, quando você tem uma família finita de vetores 2 a 2 ortogonais, ou seja, quando o produto interno de 2 a 2 entre eles der zero, então você sabe que mais do que a teorema de Pitágoras, né? Vale que o quadrado do somatório, vale que o quadrado da norma do somatório dos uis, isso aqui é igual à soma dos quadrados das normas de cada um dos uis. Tudo bem? Basta você aplicar isso daí iteradas vezes que você chega nesse resultado. Tá legal, pessoal? Bom, daqui para frente, eu prefiro introduzir na aula que vem, porque os primeiros resultados que a gente vai mostrar são a respeito de convexidade, né? A gente vai ver quando a gente vai definir o que é o convexo, o que é a distância, né, entre um ponto e um conjunto. Vai ver que quando você tem um compacto e um convexo, você tem um cara que assume a distância, né, de um ponto até um convexo, tal. E aí depois a gente vai mostrar por fim o teorema de representação de Riesz, que a gente vai ver um pouco mais à frente, tá? Então, eu vou parar, pessoal, a minha aula por aqui, beleza? Mais cedo mesmo, que eu prefiro fazer isso porque a gente faz tudo com calma na aula que vem, essa parte aqui de convexidade. E enfim, basicamente era isso daí que eu tinha para falar, que eu estava programado para falar para vocês hoje. Tudo bem, pessoal? Vocês têm alguma pergunta ou não? E outra coisa, pessoal, na aula que vem eu já vou ter pensado na forma de avaliação, vou falar para vocês e aí a gente resolve a questão da segunda avaliação. Tá legal? Pois não, William, pode falar. Profe, buenas tardes. Usted habló con ese conjunto convexo, ¿verdad? Sim. Y, profe, ¿cuál sería la diferencia con ese, decimos que ese conjunto sea conexo? Ah, conexo. Ah, sim. Não, veja, bom, assim, isso daí é algo que eu vou tratar na aula que vem, mas eu já posso te adiantar, tá? A definição é completamente diferente. Um conjunto ele é conexo quando ele não admite uma cisão não trivial. Ou seja, quando você não consegue separá-lo como sendo a união de dois conjuntos abertos e fechados no espaço todo que sejam disjuntos. Ok? Isso é um conjunto conexo. Um conjunto convexo é uma coisa completamente diferente. É um conjunto tal que, dados dois pontos pertencentes a ele, o segmento de reta que une esses dois pontos está contido nele. Tá? Então, por exemplo, esse conjunto aqui, ele é conexo, conexo, mas ele não é convexo. Porque se você pega esses dois pontos aqui, x e y, esse segmento de reta tem uma parte que não está contida no conjunto. Tudo bem? Então são coisas bem diferentes, completamente diferentes. Ok? É só um nome que se parece um pouco. Tudo bem? Sim, pessoal, muitas graças. Valeu, William. E aí, pessoal, mais alguma pergunta ou não? Tranquilo? Então tá legal, pessoal. Na próxima aula, então, a gente resolve a questão da avaliação, tudo bem? E aí na semana que vem a gente finaliza o conteúdo e vocês ficam livres só para estudar o conteúdo que eu dei para vocês. Pode ver que é bem menos coisa, né, do que na primeira parte, mas assim, tem que ir estudando, tá, pessoal? Já vão pegando a teoria, pega o teorema de Arzelà-Ascoli, tenta entender a demonstração, pega aí esses teoremas, essas 3 consequências do teorema de categoria de Baire, que é muito importante, beleza? Enfim, o teorema de Rambana, que é essencial, vocês têm que saber fazer a demonstração. Então, vão estudando a demonstração, vão tentando fazer por si próprio, tá? O teorema de Arzelà-Ascoli é mais difícil. Eu sei que vocês não vão... Dificilmente vocês vão memorizar a demonstração, mas tem que pelo menos entender os passos, tá? Não precisa memorizar os detalhes da demonstração, mas pelo menos entender a parte macro, ou seja, entender o geralzão da demonstração. Tudo bem, pessoal? Beleza, pessoal, valeu, eu mando para vocês aí a gravação, tá certo? E aí a gente se vê na terça-feira que vem, tá? Valeu, Ok, pessoal. professor. Um abraço aí, valeu. Um abraço. Tchau, tchau.